Havendo o número legal invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Leonel Brizola para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão ordinária, em 6 de maio de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente Stepan Ercecian, primeiro vice-presidente, e Lucinha, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Clarissa Garotinho, Eliomar Coelho, Patrícia Amorim, Alexandre Cerruti, Tio Carlos, Nereide Pedregal, Luiz Carlos Ramos, Ivanir de Melo, Paulo Pinheiro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Leonel Brizola Neto, Eider Dantas, Tereza Berger, Andréa Gouveia, Vieira, Carlos Caiado, Jorge Felipe e João Cabral, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente, e ocupar o lugar de secretário a convite o senhor vereador Ivanir de Melo. A última. Vai antes? Tá. Encerra-se a sessão às 17h50. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. A primeira oradora inscrita é a nobre vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, vereador Dr. Carlos Eduardo, demais vereadores e colegas. Ontem eu apresentei um pedido, um requerimento, pedindo a abertura da CPI da Cidade da Música aqui na Câmara. Eu entendo que essa CPI ela é necessária, tendo em vista que a última CPI realizada na Casa terminou com 3 relatórios diferentes, portanto, não foi uma CPI conclusiva. E diante de uma obra que gastou tantos recursos públicos, que inicialmente tinha previsão de gastar 80 milhões e que já gastou 439 milhões de reais, dinheiro público, sendo investido naquela obra, eu acho que a sociedade ainda espera respostas. Não só por isso, mas porque também a auditoria contratada pelo prefeito Eduardo Paes mostrou que serão necessários ainda mais 150 milhões e pelo menos o prazo de mais 1 ano para se terminar as obras da Cidade da Música. Ontem, assistindo a reportagem do RJTV, o próprio arquiteto responsável pelo projeto da Cidade da Música disse que alertou o ex-prefeito César Maia sobre equívocos do projeto, sobre irregularidades do projeto, sobre a possibilidade do projeto conter diversos erros, mas que o projeto continuou em andamento, tendo em vista a pressa do ex-prefeito em inaugurar a obra da Cidade da Música. O prefeito Eduardo Paes assinou mais um decreto prorrogando a auditoria da Cidade da Música por mais 4 meses e informou também que agora vai contratar uma consultoria externa para colaborar com essa auditoria e que depois esses relatórios serão encaminhados ao Ministério Público. Por isso eu entendo que a Câmara de Vereadores, cumprindo o seu dever de fiscalizar o Poder Executivo e, sobretudo, os recursos dos nossos impostos investidos nas obras, né, é nosso dever reabrir essa CPI, que está sendo reaberta, e ajudar e colaborar com essa auditoria nessa investigação para que a gente saiba, de fato, se houve ou não má utilização dos recursos públicos naquela obra. Por isso eu quero também solicitar, doutor Carlos Eduardo, que tão logo seja publicado o requerimento da CPI, que os partidos e blocos na Casa possam não demorar para indicar os seus membros, para que já no início da próxima semana a gente possa estar instalando essa comissão parlamentar de inquérito e possa dar início aos trabalhos aqui na Casa. Muito obrigada. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Roberto Monteiro.
PCdoB. Que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, nobre vereador Dr. Carlos Eduardo, demais vereadores que estão aqui presentes na casa. Na verdade, vou aproveitar essa primeira parte do expediente para poder fazer um pronunciamento muito em homenagem aos trabalhadores do Sindicato dos Correios também, né? Que até estão aqui, alguns deles aqui presentes nas nossas galerias, desde já saudando a todos. Enfim, em decorrência, no último dia 29 de março do corrente ano, nós tivemos aquela notícia a respeito de uma jovem que foi assassinada por alguns marginais, próximo ao metrô, aqui junto à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né, no local onde está sediada a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Fato esse amplamente noticiado pela barbaridade, enfim, pela futilidade da retirada de vida de uma jovem que efetivamente voltava até de um culto religioso. E, em decorrência disso, um funcionário do metrô que tentava prestar socorros e até prestou socorros a essa vítima, vem sofrendo diversas perseguições por parte da empresa do metrô. E aí, acho que por si só, o discurso ele pode esclarecer um pouco o porquê de uma moção que nós entramos nessa Casa de Leis, uma moção de congratulações ao agente de segurança Leonardo Francisco Dionísio. E aí eu gostaria aqui de ler esse breve discurso. Metrô Rio mostra sua face desumana. Além de obrigar os passageiros a andarem espremidos como sardinhas nos momentos de maior movimento, o metrô Rio agora mostra uma face que, sem exagero, é abertamente desumana. Julguem vocês mesmos. No dia 29 de março, a jovem Carla Leal dos Reis, de 25 anos, passava perto da estação Estácio do metrô, acompanhada dos pais, quando o marginal os abordou e atirou na jovem, que mais tarde viria a falecer. Em um caso amplamente noticiado. Isto seria apenas mais uma tragédia da constante crônica diária de violência em nossa cidade, se um fato que está sendo denunciado pelo Sindicato dos Metroviários não tornasse o acontecimento um caso ainda mais grave. Ocorre que, logo após ver a filha ser atingida, a mãe, desesperada, buscou auxílio na estação do metrô. Imediatamente, o agente de segurança, Leonardo Francisco Dionísio, se deslocou para o acesso da estação para atender a vítima. Lá chegando, solicitou via rádio a presença do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e iniciou os primeiros socorros, pois o sangramento era intenso. Solicitou também que a supervisão de segurança do metrô enviasse ao local a maleta com materiais apropriados para primeiros socorros, de modo a fazer o atendimento emergencial de maneira mais efetiva, conforme treinamento ministrado pela empresa. Para surpresa do agente, o seu supervisor negou que a maleta com materiais fosse fornecida e mais, ordenou reiteradas vezes que o agente retornasse imediatamente à estação. Ele não atendeu a essa ordem perversa e continuou a prestar atendimento à jovem até a chegada dos bombeiros. O que é mais incrível é que a empresa deu razão ao supervisor, alegando que os agentes não podem sair da estação. O agente Dionísio foi punido, trocaram seu posto de trabalho
e ele está, inclusive, ameaçado de demissão. Como diz o Sindicato dos Metroviários, para o Metrô Rio, a vida humana não tem nenhum valor. Fica aqui meu questionamento. Será que se não tivesse sido negada a maleta de primeiros socorros, a jovem vítima não teria sofrido menos e até mesmo tivesse chances de passar com vida? Na verdade, enquanto a Supervia trata os trabalhadores à base do chicote, para o Metrô Rio, a condição de ser humano está vinculada à condição de cliente. Se o cliente deixa a estação de metrô, imediatamente perde a condição humana e, se sofrer algum acidente ou incidente na porta do metrô, que morra se esvaiando em sangue, que o Metrô Rio manterá seus agentes dentro da estação de braços cruzados, assistindo à agonia do infeliz ex-cliente, sub-humano. É inacreditável que a mentalidade desta direção privada do metrô chegue a este tipo de mercantilismo, que pune o funcionário que age de forma humana e solidária e respalda funcionários que agem como guardas de campo de concentração, cumprindo ordens. Quero registrar que estou dando entrada em uma moção de congratulações ao agente Dionísio, como forma de desagravo e como incentivo a seu gesto repleto de coragem e amor ao próximo. Senhor presidente, quero só com isso reforçar que os trabalhadores do Sindicato dos Metroviários do Rio de Janeiro, mais do que nunca vigilantes aos bons companheiros, merecem também votos de louvor por estarem em defesa de bons trabalhadores, como é o caso do agente Dionísio, que aqui hoje vem sendo congratulado com essa moção. Então, desde já, meus parabéns aos trabalhadores do sindicato. Sabe que nós estamos sempre na luta com vocês são grandes parceiros e a gente quer se solidarizar com o agente Dionísio, que efetivamente a atitude dele tem que ser sempre louvável, e aqui a Câmara dos Vereadores não poderia deixar de fazer esse registro. Passado isso, senhor presidente, só antes de mais nada, gostaria só de fazer alguns, aproveitando a oportunidade da primeira parte do expediente, não deixar de registrar aqui, obviamente, a minha concordância com a CPI, qualquer CPI que venha a ser instalada nessa Casa de Leis. Quero desde já salientar que nós somos favoráveis, sempre assinei a todas as CPIs, viu, Clarissa? Só não deu tempo daquilo que eu cheguei aqui ontem e você me pegou de surpresa, mas assina aqui eu agitado, como eu também cheguei hoje aqui agitado, e quero desde já concordar com qualquer tipo de investigação, porque uma das funções do Legislativo é sempre manter a transparência, efetivamente. E quero dizer que, sobre essa matéria, nós acumulamos muito. Então, quero ofertar desde já aos membros da CPI, a gente ainda não sabe, ainda a presidência, a relatoria, que eu tenho lá um relatório, né, a gente ainda não sabe, efetivamente, quem serão os seus membros, a gente tem um relatório lá, um relatório que restou isolado politicamente, portanto, politicamente isolado, mas não desmerecedor em nenhum momento, do trabalho que foi feito nessa Casa Legislativa. Questão políticas à parte, essa Casa Legislativa se manifestou oportunamente do início das denúncias, através da minha pessoa, nós requeremos uma CPI, entendi politicamente naquela ocasião que não fui o presidente por uma votação, obviamente que a casa aqui tinha uma ampla maioria da base governista, e obviamente nos isolaram, mas isso em nenhum momento dificultou o meu trabalho do aspecto da prestação de contas, e obviamente a vereadora Clarissa, que lá já, pelo menos já é uma membro efetiva dessa comissão, tem lá um relatório à disposição, porque Vossa Excelência, assim, muito atentamente, deve ter, já também ter colhido esse relatório. Não sei se já teve acesso a ele, e um acesso que também, de certa forma, não conta. Das matérias trazidas pelo jornal O Globo de ontem para cá, a novidade é uma auditoria. E aí eu chamo a atenção, porque do aspecto da auditoria, obviamente, vai aprofundando nas miudezas. O contrato do microfone, o contrato.
Eu acho que o grande aspecto geral já discutido dessa cidade da música, que é incontestável, é o objeto maior de comparação. Nós tivemos aqui uma cidade da música que foi comparada orçamentariamente a várias outras cidades da música pelo mundo afora. Sidney, o vereador Carlos Caiado, que me massacrou na CPI da cidade anterior, da cidade da música, mas no bom sentido, politicamente, presidente da CPI, mas foi um grande colega de atuação, entendemos o debate político, lembra? O nosso trabalho foi um trabalho, efetivamente, chamamos todas as autoridades aqui a virem a depor. Efetivamente, tivemos divergência na conclusão dos relatórios, mas o trabalho, efetivamente, foi um trabalho louvável dessa Casa de Leis, do aspecto de aprofundar e, obviamente, restou à população as suas conclusões, né? Os que eram favoráveis, os que eram contra. Mas o que eu quero trazer à tona, e retomando aqui ao meu raciocínio inicial, é que, por si só, aquilo já é o grande embaraço, que gera o grande embaraço. Quando nós comparamos, vou trazer aqui um exemplo grosseiro, quando nós comparamos a nossa cidade da música com qualquer outra cidade do mundo, cidade da música do mundo, onde nós temos o nosso preço de mão de obra, o mais barato, e ela custa o mesmo valor, por si só, ela já é objeto de irregularidade. Você constrói a mesma obra, com quase o mesmo material, custando o mesmo valor lá de fora. Só que a nossa mão de obra, para quem não sabe, enquanto o salário mínimo de um operário é por cerca de $1.500 na Alemanha, aqui não chega a $200. Então, eu acho que por aí, e aonde a mão de obra equivale a cerca de 40% do empreendimento, ela por si só, ela já está dizendo da sua irregularidade, do aspecto só de você pegar essa grande comparação. Ninguém inventou a pólvora, ninguém vai inventar a pólvora. Agora, do microfone e tal, a gente vai pegar, efetivamente, empresas mais detalhadamente. Mas eu não vejo nenhum desmerecimento, até porque, é aquilo que eu falo, o meu relatório está sempre à disposição, foi encaminhado às autoridades devidas, um relatório que terminou, concluído pelo indiciamento do próprio prefeito César Maia, da cidade do Rio de Janeiro. Mais duro não poderia ser o meu relatório, mais duro não poderia ser esse relatório. Eu só espero, senhor presidente, que a gente vê a longo, assim, tem um processo de 2010, o ano eleitoral de 2010 se aproxima. E a gente sabe como é que se dão esses processos, né? Eu só espero que não deslegitime, não crie uma, vamos dizer assim, vá não legitimar um trabalho que foi feito em função de um outro que não vai, às vezes, trazer nada daquilo que já não foi exposto. Mas, de qualquer maneira, entendendo também que ano 2010 é um ano eleitoral, muitos colegas, às vezes, estão aí no âmbito, na veemência da busca, e de fato político, porque tem as candidaturas de 2010, deputado federal, deputado estadual, mas eu quero dizer, assim, desde já, que eu quero ser um grande colaborador, entusiasta, não sou candidato em 2010, para ceder um relatório que foi feito com muito cuidado, com muita atenção, com muito critério técnico e político. Então, senhor presidente, eram essas as minhas considerações iniciais, independentemente da composição, estarei vigilante e torço para que, efetivamente, os responsáveis, mais responsáveis, que eu acho que o responsável geral, o prefeito César Maia, a gente já apontou ali naquele momento, sejam efetivamente alcançados pela batuta da lei, até porque já se encontra esse procedimento também no Ministério Público. Então, eram as minhas considerações iniciais, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Jorge Pereira.
Senhor presidente, senhores demais membros da mesa, senhores assessores que compõem nesse momento esse plenário, em particular os vereadores presentes, Clarissa Garotinho, nesse momento aqui, o vereador Brazão, e o vereador Caiado, e o vereador Piuí, e o vereador Brizola Neto. Adentrando o plenário nesse momento, o vereador Eider Dante Cerruti, do DEM. Bom, o que me traz aqui nesses minutos são duas matérias de fundamental importância. Uma delas diz respeito à mensagem número 12. Essa mensagem número 12, ela na verdade é um equívoco, porque pela própria explicação que o prefeito dá, ele foi induzido a erro. Eu vou fazer uma leitura rápida do que diz o nobre prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar o incluso projeto de lei que acrescenta o item 2 do artigo 33 da Lei 691, de 24 de dezembro de 1984. Ele pretende reduzir a alíquota de 5% para 2% das atividades de agenciamento, corretagem, intermediação e representação, quando relativas a resseguros. Para quem entende sobre isso um pouquinho, isso significa corretagem de seguro. Eu fui fazer um seguro do meu carro na corretora lá, cobraram 15% do valor. Dependendo da área, escolhe ou segura o carro ou não. Só que o ilustre prefeito foi induzido a erro, que nós temos já aqui, ele fala que após o advento do encerramento do monopólio na área de resseguros, o que é resseguros? Resseguro é quando uma empresa tomadora de um grande seguro como da Petrobras, ela vem a fazer o quê? Ela vem apanhar repasse em empresas internacionais, normalmente inglesas. As grandes companhias inglesas são as chamadas resseguradoras. Então, resseguro é você fazer um repasse. E o prefeito chama, que é importante nós votarmos isso, porque nós vamos estar trazendo, diz ele aqui, grandes empresas multinacionais para o Brasil, para o município do Rio de Janeiro. Ele usa uma expressão engraçada, o polo se torne uma realidade, mas que polo? A concessão de incentivos fiscais deverá, ele nem diz que vai atrair não, deverá atrair grandes empreendimentos internacionais para o município. Ora bolas, não há que trazer nada. A única coisa que tem aqui hoje, nós temos, são as corretoras de seguro, elas são pequenininhas. Elas ficam em uma salinha e ali é a corretora A, B, X e Z. Essa corretora paga 5% de imposto quando ela vende o seguro para alguém. E o que o prefeito diz aqui, realmente não tem absolutamente nada. Induziram ele a erro. E um erro tão grotesco que eu fico até constrangido. Como o incentivo visa a instalação de uma substancial quantidade de grandes empresas, ora, o incentivo que eu estou dando aqui, que o prefeito vem dar, o prefeito quer dar incentivo, ele fala aqui no artigo, serviços de agenciamento, corretagem, intermediação e representação. Eu quero que alguém me apresente alguma empresa de grande porte que gere grandes empregos, que seja corretora de seguro. A corretora de seguro tem que continuar pagando o que ela paga, ela não traz benefício. Agora, se nós fôssemos dar algum benefício, nós deveríamos dar esse benefício às grandes resseguradoras, às empresas que realmente bancam o seguro, e não ao corretor de seguro. Existe corretor individual, que tem que pagar lá seus 5%, aí nós vamos baixar para 2%. E o fato mais grave nessa mensagem é que o prefeito esqueceu de dizer, é obrigado a ter um quadro, a Lei 101, ela obriga que o governante, eu gostaria que os vereadores prestassem atenção, isso é uma matéria importante, senão eu não estaria rouco aqui falando. É uma matéria importante para a cidade do Rio de Janeiro, por isso é que se aprova muita coisa aqui e depois fica se chorando aí pelos cantos, pelas curvas daqui da Câmara Municipal. Não há cabimento
se reduziu a alíquota sem explicação, não há como se explicar, tem que se explicar sim por que está reduzindo e da onde vai vir a diferença. Porque a perda de arrecadação, num momento difícil como esse, ela representa alguma coisa. E essa coisa que nós deveríamos saber o que é. Agora, não há empresa de resseguro aqui, coisa nenhuma. O que existe na linha do artigo da Lei 691 é corretora e corretagem. Então, eu peço aos ilustres senhores vereadores, eu fiz um parecer, no qual a gente pela constitucionalidade, que a matéria não deixa de ser constitucional, apesar de ter o erro ali, mas no mérito ela é uma matéria contrária. A justificativa que o prefeito dá é uma, mas o que está realmente na lei é outra totalmente diferente. Se ele estivesse propondo, vamos trazer as empresas multinacionais, como ele diz, para cá, para o Rio de Janeiro, formar um grande polo de resseguro. Nós já temos, inclusive, instituições grandiosas aqui, ele cita no exemplo dele, a instituição grandiosa chama-se IRB. O IRB é o Instituto de Resseguros do Brasil. Ele é, na verdade, um âncora que transforma as grandes companhias seguradoras. O que eu quero que os vereadores entendam é que é uma diferença entre corretor de seguro e empresa seguradora de seguro. Ele está dando benefício, aparentemente, quem lê de uma forma sem prestar atenção vai pensar que está dando apoio para as grandes multinacionais vir para cá, etc. Conversa fiada. O que está claro aqui na lei, bem claro, é que serviços de agenciamento, qualquer um pode ser corretor de seguro, vai lá e se registra, faz um curso de corretagem. Corretagem, intermediação e representação quando relativos a resseguros. Quando relativos a resseguros. Se ele estivesse reduzindo o resseguro, era diferente, mas quando é relativo ao resseguro. Isso significa, na verdade, corretagem de seguro. Eu peço que os vereadores entendam e mandem o projeto para o arquivo, porque não tem cabimento nesse momento e não há nem justificativa. Não há justificativa aqui dessa diferença financeira que se perde de reduzir para corretor de seguro de 5% para 2%. Bom, o segundo ponto, o nobre presidente em exercício, que eu quero explicar, eu mandei pegar, está na minha mão, 1.700 e poucos imóveis vão ser leiloados. Isso vai acontecer em junho. Eu olhei atentamente de cada imóvel. Aqui tem vários apartamentos, terrenos. 90% eu considero de pessoas humildes. As pessoas que estão sendo leiloadas aqui são pessoas humildes, que deve ser um apartamento de 2 quartos, tem blocos, tem conjuntos habitacionais, tem de tudo aqui nessa listagem aqui. Obviamente eu não vou ler a listagem para vocês, mas ela está à disposição na internet para vocês pegarem. Isso é um abuso, isso é um desrespeito com o pobre. Porque eu sei que os grandes supermercados, as grandes empresas são devedoras de IPTU numa quantidade absurda. Eu vou citar um exemplo para vocês de grandes devedores. A Casa Sendas. O Paz Mendonça, quando foi vendido, ele foi passado para o Grupo Pão de Açúcar. Quando foi passado, havia uma dívida enorme, a dívida continuou. O dono dos prédios que o Pão de Açúcar está, principalmente o da Barra, que eu conheço, eu peguei documentos na época, que davam 18 milhões de débito de IPTU, o prédio do Pão de Açúcar. E, na verdade, nunca foi leiloado, ninguém fala nada. Os grandes devedores, na verdade, eles não aparecem aqui, não. Eu tenho 1.700 e poucos devedores, os dos milhões, os do 11 não aparecem. O que eu proponho a essa Casa de Leis é que haja um critério. O critério de cobrança de dívida ativa tem que vir do maior para o menor. Senão hoje a classe pobre, operária, que já está massacrada, o sistema, o caixa preta que existe no IPTU, ele é absurdo. Nós mesmo, na legislação que existe hoje,
podemos observar, se você deve um ano de IPTU, quando passa para o outro, a dívida triplica praticamente. Se você deveria R$1.000, passa para 5.000, 4.000. Em 3 anos, o pobre não pode mais pagar. Assim tem muita gente devendo aqui. Se vocês pegarem esse livreto de 1.700 e tantos imóveis que serão leiloados em junho, vocês caem para trás, que a maioria é casa simples, terrenos simples. Alguma coisa maior que eu encontrei aqui foi numa região próxima que nós temos aqui, que é onde mora o Conde ali, eu esqueci o nome da região, se alguém puder me lembrar. Bom, está aqui na última folha, onde tem vários terrenos ali que não pagam e eles estão leiloando. Itaiangá, obrigado aí, vereador Brizola Neto. No Itaiangá tem muita coisa aqui dentro do Itaiangá, deve ter uns 100 e poucos imóveis do Itaiangá aqui dentro. Tirando isso, a maioria são apartamentos de 2 quartos, 3 quartos, na Tijuca, no Engenho de Dentro, na Penha, na Ilha do Governador, na Rua Haroldo Lobo. E outra coisa, eu vi imóveis, eu caí para trás, na Praia da Rosa, que é exatamente na Ilha do Governador, lá é favela. E estão aqui leiloando. É só vocês abrirem na internet, está leiloando lá o imóvel da pessoa, porque diz que o sujeito deve R$2.000, R$5.000, R$20.000, R$30.000. Um apartamento de 2 quartos na Vila Kennedy, como tem aqui, lógico, se ele não pagar 8, 10 anos de imposto, ele simplesmente pode entregar. Tem um apartamento aqui que deve 227 mil. Ele não paga 8 anos. É dívida em cima de dívida. Aquilo é uma bola de neve que não para nunca mais. Eu sei que eu tinha um imóvel que devia R$20.000. Eu paguei 3 anos, passei 3 anos, 4 anos. Quando eu fui pagar foi quase 80. Porque além das taxas, da multa, juro, correção, eu tive que pagar justiça, taxa dos advogados, taxa da procuradoria, taxa do não sei o quê, torna-se impagável. Eu tive que pagar porque meu imóvel tinha um inquilino, que era um grande empresário de uma multinacional, e ele me questionou. E eu fui obrigado a fazer o pagamento, porque eu estava brigando na justiça, porque tinham me cobrado indevidamente. E eu estou brigando até hoje. Mas tive que pagar. Porque o meu inquilino exigiu isso, porque estava indo cobrança para ele, dizendo que ia hipotecar, ia fazer e acontecer. Bom, então eu quero pedir aos senhores, em defesa dessas 1.700 famílias, que nós possamos, ainda dar tempo, fazer uma legislação em que obrigue a prefeitura a fazer o leilão, sim, do maior para o menor. Por que que o Pão de Açúcar pode dever? Aliás, os imóveis que o Pão de Açúcar utiliza e não paga imposto, IPTU, simplesmente o dono é o Fundo de Previdência. Vocês acham que o Fundo de Previdência da Petrobras não tem dinheiro? Eles não têm dinheiro, não. Eles têm todo o dinheiro do Brasil. Porque os grandes fundos de pensões hoje monopolizam tudo para dar renda e receita e manter lá seus funcionários quando se aposentam fora do INSS aí que a gente tem. Então, o que eu peço a vocês é que vejam com carinho, com cuidado, em nome da população, esses 1.771 imóveis aqui. Não há nenhum grande imóvel que você diga, eu encontrei um supermercado, está escrito assim, supermercado, mas o valor é tão bobo, tão simplório, que não é certamente nem a Casa Sendas, nem o Pão de Açúcar, não é o grande devedor de IPTU. Nós sabemos que a própria Rede Globo de televisão deve muito, deve estar em briga judicial, eu não sei o que aconteceu. Que a última vez que eu vi, devia-se 10 milhões de dólares. Tudo oriundo de uma falha que houve na legislação. Em 1988, foi dito que todo mundo que tinha isenção teria que recorrer à Câmara Municipal do seu local de origem para conseguir as suas reisenções. A Docas deve R$500 milhões. A última vez que eu vi a Infraelo devia 336 milhões de reais. Ela foi, acertou parte da dívida através do aeroporto aqui esse aqui próximo a nós aqui, o Santos Dumont, eles acertaram, porque tem várias lojas lá dentro,
mas do Galeão não acertaram nada. Então a dívida hoje deve beirar a mais de 500 milhões da Infraero. Todos devem, todos devem. Isso eu levantei na época porque achei curioso na Constituição constar um artigo que dizia: aqui finda-se todas as isenções. Porque antigamente, antes da Constituição de 88, o que havia? Quem dava a isenção era o deputado. Pegava um município aqui e fazia uma lei lá dando isenção para o fulano, para o beltrano, para o cicrano, e o município ia secando de receitas. Quando a Constituição de 88 deu autonomia aos municípios, o que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi dizer, ó, daqui para frente ninguém mais tem isenção. As empresas de radiocomunicação, o Globo, Jornal do Brasil, o Dia e todos os demais, as redes de televisões todas perderam as isenções. Só que eles não se atinaram, o setor jurídico dessas organizações não atinaram porque estava escrito ali, eles deveriam vir aqui, pedir à Câmara, e a Câmara, sim, fazer. Quando chegaram a cogitar isso, a mexer nessa história, já se tinham passado 5 anos. Então, só havia uma solução: o prefeito mandar lá a remissão do crédito tributário. Teria que remir a dívida tributária. Então, hoje, todos os órgãos de divulgação dentro do município do Rio de Janeiro são devedores de IPTU. Vocês podem ter certeza que nem a cidade, aquela cidade de telenovela, etc., paga 1 centavo. Há uma briga judicial, se há, se não há, isso é um problema secundário. O que eu quero defender nesse momento é o pequeno devedor que está com a dívida absurda, não vai ter como pagar, que é dono de um apartamento 2 quartos e sala, está aqui, tem vários deles, alguns estão dentro da favela, que eu conheço a Ilha do Governador, fui ver os casos da Ilha do Governador, vários estão dentro da Ilha do Governador, na Rua Haroldo Lobo, que desemboca ali na Associação Atlética Portuguesa, são casinhas pequenas, geminadas, mas obviamente se o sujeito deixou de pagar 6, 8 anos, o pai morreu, a mãe morreu, isso aí virou uma bola de neve. O sujeito hoje deve 27, 30 mil reais, ninguém mais tem para pagar. E muitas pessoas, por desconhecimento, apesar de se dizer que todos têm o dever de conhecer a lei, muitos por desconhecimento nem sabem que está sendo leiloado. Porque alguns correm lá, pagam o parcelamento da primeira, pelo menos para não ter o seu imóvel leiloado. Mas tem muita gente aqui que vai ter um problema sério. Vai chegar na hora lá com o oficial de justiça na porta, mandando tirar os móveis para ir por coisa e não vai ter para onde morar. Enquanto isso, os grandes devedores, supermercados, bancos principalmente, que agora estão vendendo suas agências, estão devendo IPTU. Então eu peço aos senhores, esses 2 casos sejam analisados com carinho e com toda a atenção que merecem. O primeiro é o caso da isenção dada à corretora de seguro e corretagem. Não é verdade o que o prefeito diz aqui. Ele foi induzido a erro pela assessoria. Ele está falando de resseguro, que é uma coisa diferente. Esse é assunto 1. E número 2, eu peço aos ilustres vereadores, consultem sua assessoria, vão ao computador, abram no site. Se não souberem, liguem para a minha assessora lá no gabinete, que ela dirá da forma que tira isso no computador. Vai lá no site que sai tudo impresso. É bastante folha, dá um pouco de trabalho, por isso eu não trouxe cópia para cada um. Mas eu agradeceria sinceramente que os senhores cuidassem e ajudassem a cuidar daqueles necessitados aqui, que fatalmente ficarão no meio da rua, como os das enchentes e os da seca que os senhores estão vendo pela televisão. Muito obrigado pela paciência de terem me ouvido. Próxima oradora inscrita é a vereadora Clarissa Garotinho. Caros colegas, eu volto hoje à tribuna desta casa porque eu li nos jornais esta semana que o governador Sérgio Cabral esteve na comunidade do Dona Marta inaugurando o que ele chama de um marco do governo dele e um marco para a vida daquela comunidade. Pois bem, este marco foram as 24 casas que o governador Sérgio Cabral entregou na comunidade do Dona Marta. Eu não sei por que o governador Sérgio Cabral considera isso um marco. A governadora Rosinha construiu na comunidade do Dona Marta uma creche.
A governadora Rosinha construiu também na comunidade do Dona Marta a nova instalação, né, da rede de água tratada e de esgoto. Foi também a governadora Rosinha Garotinho que construiu a obra do plano inclinado, o elevador que leva as pessoas, né, de baixo até a parte inclinada do morro. Aliás, quando a governadora inaugurou aquela obra, foi até emocionante, doutor Carlos Eduardo, porque tinham idosos que há muitos anos não desciam daquela comunidade e já não conheciam mais como era o cenário da nossa cidade maravilhosa aqui embaixo. E puderam fazer isso depois da obra do plano inclinado. A governadora Rosinha também fez lá área de lazer. Então eu considero que isso sim é um marco na vida daquela comunidade, que melhorou a vida das pessoas, que trouxe mais tranquilidade, que deu aos pais a tranquilidade de sair de casa, sabendo que poderiam ter uma creche para deixar os seus filhos, que tem área de lazer para as crianças. Isso sim é um marco. Aliás, quando o governador Sérgio Cabral esteve lá, ele só esqueceu de avisar a comunidade que lá serão construídos 634 metros de muro, né? Eu acho que os recursos utilizados neste muro poderiam ser melhores empregados para atender a comunidade, para melhorar a qualidade de vida, porque é isso que a população espera. Aliás, a comunidade da Rocinha já reagiu a essa proposta dos muros, porque foi feito um plebiscito naquela comunidade, onde 95% da população se manifestou contrária a essa ideia absurda do governador Sérgio Cabral de construir muros nas favelas e nas comunidades carentes. Aliás, o governador Sérgio Cabral vai gastar 41 milhões dos recursos públicos do Estado para construir muros em 13 comunidades carentes, sendo que a maior parte delas estão na Zona Sul, onde o próprio Instituto Pereira Passos demonstrou que as comunidades carentes dessa região estão com uma expansão irrelevante. Algumas até regrediram ao invés de expandir. Então eu pergunto, qual é o verdadeiro objetivo do governador Sérgio Cabral quando pretende murar as comunidades carentes? Qual é o verdadeiro incentivo e objetivo dele, se ele realmente está murando comunidades que não estão em expansão, segundo dados oficiais da própria prefeitura da cidade do Rio de Janeiro? Eu acho que gastar 41 milhões é um desperdício de dinheiro público, porque daqui a pouco as comunidades vão estar derrubando esses muros. E aí nós vamos ver que o dinheiro foi gasto de forma absolutamente irresponsável, né? Como disse o próprio jornalista Hélio Gaspari, se o objetivo do governador Sérgio Cabral fosse somente demarcar a área, não precisaria mais do que 30 centímetros. Para que construir 3 metros? Aliás, recentemente o jornal estrangeiro, o jornal É o País, também informou que quem quiser conhecer, o estrangeiro que quiser conhecer como é a cidade do Rio hoje, que venha correndo para o Rio de Janeiro, porque daqui a pouco o nosso cenário vai mudar. O nosso cenário vai mudar com a construção irresponsável destes muros. Eu queria, já que estamos falando de muro, aproveitar e ler um breve poema do Silvino Ferreira Júnior, que eu achei na internet. Diz o seguinte: muro, de tijolo, cimento e cal, há dias tomou-me de assalto os sentidos deste vocábulo, que, embora dissilábico, pode conter-se em poucos metros ou estender-se quilométrico, e que em sua arquitetura, às vezes não passa da cintura, outras se impõem pela altura. Mas não é pela estatura ou por elementos de composição que ele desperta tanta atenção. Deixa-me mais estupefato o rigor dos seus 2 lados, o do lado de lá e o lado de cá, pois mesmo quem escolhe em cima dele ficar, uma hora terá que pular. Às vezes, feito cerca, que está ali só para demarcar, outras, fortaleza, que ergue-se para levar o que era mansão à condição de prisão. Mas seja muro ou muralha, aqui ou na faixa de Gaza, separar é a função.
trago na lembrança um muro bem peculiar, o do Sanatório Recife, que para a bola apanhar eu costumava escalar. Também jamais esqueci da voz que sempre dizia: tome cuidado, que um dia tu podes ficar por lá. Há, no entanto, outro muro, que dispensa qualquer pedreiro em sua construção, e que tem na palavra medo base de sustentação. É quase intransponível esse muro do preconceito, que separa pobre de rico, que separa branco de negro. Talvez este poema traduza bem qual seja a verdadeira intenção do governador Sérgio Cabral ao querer murar as comunidades carentes da nossa cidade. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Carlos Caiado, dos Democratas. Senhor presidente, vereador doutor Carlos Eduardo, meu amigo, Roberto Monteiro, ao seu lado, enfim, Eider Dantas, Patrícia Morim, Ferraz, Clarissa Mateus. Enfim, o uso dessa tribuna... Clarissa Garotinho, desculpa. O uso da tribuna aqui enfim, é bem objetivo, bem claro, para falar que ontem a vereadora Clarissa usou a tribuna para falar da abertura, da criação da CPI, da Cidade da Música, que ela deu a entrada no requerimento. E para deixar bem claro que o Democratas, na legislatura passada, apoiou a CPI do requerimento do vereador Roberto Monteiro, e a CPI teve os seus trabalhos da forma como foi tratado e aprovado em todas as sessões dos seus membros da sua CPI. Fizemos diversas audiências públicas, diversos debates, desde secretário, desde o presidente da empresa, que foi responsável da execução das obras, Tribunal de Contas do município, o CREA, enfim, o Instituto de Engenharia, de Arquitetura, também esteve presente, enfim. E o requerimento do nobre vereador Roberto Monteiro foi através do noticiado do jornal que a obra custaria 80 milhões de reais, foi projetada em 80 milhões de reais, e naquele momento que foi aberta a CPI, já estava em torno de 500 milhões de reais. E a CPI, através dessas audiências, que inclusive teve a presença, a convite do vereador Eider Dantas, na época, então secretário de Obras, como teve do secretário Ricardo Macieira, quando teve os técnicos, que veio o presidente da RIURB, inclusive o arquiteto, o Christian Ponte-Sampark, fez presente, enfim, tudo correndo da mesma forma, e o Tribunal de Contas do município, que credenciou e constatou a CPI, que teve conclusão sim, inclusive tiveram 3 relatórios, mas que pelo regimento interno, os 3 relatórios, enfim, acaba que não é válido nenhum deles, mas teve sim o trabalho bem realizado pela CPI e bem conduzido por todos os membros, inclusive o presidente atual da Câmara Municipal, o vereador Jorge Felipe, fez parte da CPI e também apresentou, enfim, o seu parecer, o seu relatório diante daquela comissão. E o requerimento do nobre vereador Roberto Monteiro, em que a obra custava 80 milhões, depois teve o superfaturamento, foi comprovado ao longo dos trabalhos da CPI, como foi feito o seu requerimento, que isso não era verdade, que isso foi simplesmente um noticiário dos jornais. O noticiário dos jornais, 80 milhões, impossível, e estabelecido até mesmo pelo Tribunal de Contas, uma obra daquela complexidade enorme, e ter sido aquele valor. Então foi comprovado que a obra foi dividida em fases de licitação, isso foi declarado aqui, foi esclarecido, e teve esse entendimento. E, inclusive, passar para a nova vereadora Clarissa, que está à disposição os 3 relatórios que foram feitos pelos vereadores, até mesmo para servir como base dos novos trabalhos. E, novamente, os Democratas, e teve a minha assinatura, assinou apoiando a CPI novamente. Eu acho que essa CPI nova, que está sendo reaberta, vamos dizer assim, é fundamental, sim, para ter a transparência. E tirar, inclusive, que é preciso, chegando aqui o nosso líder do governo, Adilson Pires, a questão da política, que foi colocada
em relação à debatida pelo atual governo Eduardo Paes em cima dessa CPI, dessa obra da Cidade da Música. E eu falo isso porque nós temos, na outra oportunidade que eu tive, eu vou só rapidinho, na outra oportunidade que eu tive de usar aqui até o microfone, antes dessa auditoria, que na verdade até agora não provou aonde chegou esse valor de 150 milhões de reais, até agora não vi, só vi noticiado nos jornais. Enfim, a verdade, a auditoria já concluiu, ela não nem apurou direito como foi feito. Mas a forma que está sendo tratada pelo atual governo Eduardo Paes está usando a política de forma errada. Inclusive, eu demonstrei aqui com um panfleto, na época do vereador Guaraná, junto com o prefeito, na época, César Maia, junto com o Eduardo Paes, o atual prefeito, um panfleto em conjunto dos três, faturando a obra da Cidade da Música e falando que a Cidade da Música seria uma maravilha, que no meu conhecimento, enfim, e na minha opinião, a Cidade da Música é muito importante para a cidade, sem dúvida. E também, a gente não pode deixar acontecer essa mentira, vamos dizer assim, do Eduardo Paes e do Guaraná, agora criticando a obra, falando que a obra é a pior do mundo. Ele poderia muito bem falar que mudou de opinião, mas eu tenho um panfleto, inclusive, como eu tive a oportunidade de falar aqui, a região que eu tenho uma atuação bastante forte é na área da Barra do Recreio, em Jacarepaguá, e panfleto comunicando da obra da Cidade da Música e falando, explicando como era a maior concorrência com o vereador Guaraná. E lá, a foto do Guaraná e a foto do Eduardo Paes junto com o César Maia, os três juntos, falando da obra. Então a gente não pode, vereador Dilson Pires, deixar que o prefeito Eduardo Paes trate essa obra de forma política. É a obra que está lá, foram gastos dinheiros públicos, que eu acho que a auditoria, inclusive eu falei, a auditoria tem que fazer mesmo, e tem o nosso apoio. Só não pode deixar a obra parada, que agora, e de tanto tempo parado aí, sei lá, 3, 4 meses, a obra que foi feita lá está tudo fechado e acaba que o custo acaba aumentando cada vez mais. E esse panfleto foi publicado, inclusive, aqui, vereador Carlos Eduardo, no Diário Oficial da Câmara, colocando aí a aceitação. Inclusive, o prefeito César Maia fazia, uma vez por mês, a reunião do seu secretariado. E o Eduardo Paes foi secretário do prefeito César Maia de meio ambiente. E quando o prefeito apresentou o projeto lá, da obra da Cidade da Música, eu acho que um dos primeiros a bater palma foi o Eduardo Paes para a obra, e aceitando a obra, falando que a obra era uma maravilha. Então, a gente tem que deixar bem claro aqui, no campo político. Agora, no campo, que eu vou ceder a parte agora ao vereador Roberto Monteiro, técnico, aí sim pode ser tratado de forma responsável, que não tem problema, que os democratas estão aqui para poder apoiar a CPI novamente, para que as coisas fiquem transparentes para a sociedade. Ceder a parte, eu... Muito obrigado pela parte, nobre vereador, mas, primeiramente, só fazer uma correção. A CPI não concluiu que foi tudo correto a questão dos 80 para os 500 milhões. É só uma correção. O que a CPI, ela teve divergências nas suas conclusões, só para a gente, porque às vezes quem está ouvindo só um discurso pode achar assim que ela concluiu e isso foi unanimidade, enfim. Nós tivemos divergência a respeito, primeiro, do valor inicial da obra para o custo total dela, né? A questão do orçamento, que foi foi um grande objeto de discussão, foi até apontado pessoalmente aqui no meu relatório, está aqui ao meu lado aqui o ex-secretário Eider Dantas, mas hoje aqui nosso colega vereador Eider Dantas, que foi aquela questão do custo inicial. Vejo assim como 3 pontos nodais, né? 3 pontos nodais. Primeiro que foi a questão do custo, né? O orçamento inicial, que não ficou previsto em nenhum lugar, que aí a lei de licitações, ela recomendava que toda obra, todo empreendimento, mesmo sendo realizado em fases, ele deve ter o seu custo de previsão. Nós não tivemos comum acordo nisso, opinei até porque houve uma grave irregularidade à lei de licitações. O documento que foi citado pelo ex-secretário de obras a respeito, que tinha essa previsão inicial, esse documento nunca chegou aos conhecimentos da CPI, e isso eu apontei também no meu relatório final. E mais outros 2 pontos nodais. Eu poderia esmiuçar ponto por ponto, mas vai levar muito tempo.
O outro ponto nodal foi a questão da viabilidade, do estudo de viabilidade que foi feito somente há um ano na perspectiva de conclusão da obra, foi feito um ano antes dessa perspectiva que foi realizado o estudo de viabilidade, onde esse estudo de viabilidade viu que a Cidade da Música era ineficaz do aspecto de viabilidade econômica. Esse foi o segundo. E o terceiro ponto, que eu acho que foi um ponto também, que foi, vamos dizer assim, com todo respeito, mas que foi, vamos dizer assim, um determinado batom na cueca, vamos assim dizer, que foi a questão do escritório do Christian de Pontes Park, que é o escritório contratado, que quer dizer, a sua sede... Que foi o ponto principal que Vossa Excelência até foi até um nisso. ponto que eu fui com muita veemência a respeito disso, que essa história, não, a empresa está em um determinado lugar e não existe. O escritório do Christian de Pontes Park nunca existiu no Rio de Janeiro. Tinha uma sede que você ia lá na sede, era um escritório de advocacia, nada tinha a ver. E aí depois a justificativa técnica que estava sediado junto ao canteiro de obras lá da Cidade da Música, mas isso não era o objeto. Que também nós trazíamos à discussão, era que o contrato feito com o escritório Christian de Pontes Park, independentemente dos critérios, que foi um contrato realizado sem licitação, e aí foi um ponto que nós entendíamos e entendemos. Notório saber, né? Foi um equívoco, foi um erro de grande gravidade, que você contratou para aquele monte empreendido na contratação de um escritório de arquitetura, um determinado arquiteto, sem um concurso de arquitetura, sem um concurso de arquitetos para aquele empreendimento, nós entendemos que ali houve um ferimento enorme à lei de licitações. Então, esses 3 pontos nodais que, vamos dizer assim, do nosso ponto de vista de conclusão, são totalmente discrepantes, são totalmente divergentes do aspecto do nosso entendimento com o entendimento de Vossa Excelência à época das conclusões do relatório final da CPI. Então, eu só queria fazer esse reparo, principalmente na questão dos 80 milhões para os 560 milhões, que nós divergimos veementemente daquelas conclusões apresentadas pelo relatório dos democratas, como o nosso relatório apontou uma outra conclusão. Era só esse reparo. Tá, agora no primeiro ponto, vereador Roberto Monteiro, Vossa Excelência até concorda comigo, porque se não teve previsão, nenhum esclarecimento, nesse momento, para Vossa Excelência que a obra não teve previsão de valor de início, e nem de meio, nem de fim, então quer dizer que os 80 milhões não foi a previsão da obra. E sim, quando eu falei que a CPI concluiu, porque foi da forma que o Tribunal de Contas do município, inclusive, nos passou, pela sua aprovação, em todas as fases, que a obra foi dividida em parte, licitada em parte, em várias maneiras. Então, o requerimento da CPI, que falava que a obra começou 80 milhões e teve superfaturamento para 500 milhões, Vossa Excelência acaba de contribuir para o que eu falei, que só não detalhei, não pude detalhar como foi feito. Então, é diferente. A obra não teve custo, inclusive, foi até comparado aqui, o Tribunal de Contas colocou, que obras do mesmo porte, enfim, outros países, enfim, que a Cidade da Música foi até mais barata. Eu acho que é uma obra complexa, a obra tem que ser discutida, acho que a vereadora Clarissa Garotinho não está aqui, mas a gente até cita o Maracanã, que custou aí mais de 400 milhões de reais para reforma para os Jogos Pan-Americanos. Então, eu cedi a parte para o nobre vereador Eider Dantas. Vereador Carlos Caiado, não cabe a parte ao nobre vereador Eider Dantas, em função do nosso tempo, mas o vereador Eider Dantas tem todo o direito de se inscrever. Que acabou o meu tempo, vereador? Acabou meu tempo? Solicito a Vossa Excelência que conclua. Tá bom. Não, só para concluir, então, enfim, cedi o meu tempo para o vereador Roberto Monteiro, mas é o maior prazer. E falar que a CPI, na outra legislatura, trabalhou assim, de forma transparente, coerente. Inclusive, todas as audiências que nós tivemos aqui foram abertas ao público, estão publicadas no Diário Municipal da Câmara, e o relatório que foi feito, enfim, foi diante de todos os esclarecimentos feitos e, principalmente, referendado pelo Tribunal de Contas do município, que é o maior fiscalizador que a gente pode ter em qualquer prefeitura, enfim, de qualquer país. Então, muito obrigado.
Próximo orador inscrito, nobre vereador S. Ferraz, que dispõe de 10 minutos na tribuna desta casa. Senhor presidente em exercício, doutor Carlos Eduardo, senhores vereadores, senhoras vereadores, concluindo aquilo que o nobre vereador Pereira estava comentando, isso é uma realidade em que a gente consegue ver pela internet somente os devedores justamente de prédios aonde são herdeiros. Hoje as pessoas estão com uma certa idade e não tem nem como sequer condições de pagar as mínimas coisas que ele necessita, que é o idoso, que é o seu remédio, a sua alimentação. E a gente vê, na realidade, que lá na internet você não consegue ver os grandes devedores da cidade do Rio de Janeiro, que são os grandes empreendedores, os supermercados, enfim, os grandes devedores. Os clubes também estão devendo, e somente aquelas pessoas que têm um mínimo de condições, que você for nesses endereços, a gente vai perceber que, na realidade, são conjuntos de baixa renda, muitas das vezes, e a gente vê a prefeitura tomar essas atitudes. Claro que essa atitude não tem nada a ver com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? Isso é um outro tipo de questão. Mas a Procuradoria é que deveria esclarecer esse motivo. Por que não os grandes devedores? E isso eles não querem fazer. Você já imaginou quanto a TV Globo está devendo? Mas ela não consta lá que ela deve. Mas esse é um fato que nós poderíamos, como vereador, tomar alguma providência com respeito a essa questão. Uma outra coisa que também eu acho um absurdo, e a gente hoje nessa cidade, a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Eu gostaria de saber pelo menos uma coisa certa. E eu ainda não descobri o que é certo e o que é errado. Eu tenho visto, e as pessoas têm me procurado, às vezes para colocar um relógio num terreno no qual a família tem a escritura, mas não uma escritura do avô, e aquilo ainda não está, como se diz, totalmente legalizada, mas você tem lá uma escritura. E você cria lá, nesse terreno, mais uma casinha para que um daqueles filhos possam ocupar aquele espaço e fazer a sua casa. E aí, a Light vai lá e exige a escritura legal, que já esteja pago lá no RG, que esteja registrado no RGI, enfim, toda aquela burocracia que dá um imóvel. Mas a Light vai num poste de luz e mete um relógio lá para um cara vender um cachorro-quente, para vender uma vitamina, para vender isso e aquilo. E aonde está a legalidade, e aonde está o poder da Light, que ela possa, em passeios públicos, colocar relógio para um cidadão que também não tem nem escritura e não tem nada para ele fazer isso. Então, eu vou fazer um documento, um requerimento de informação à Light, para mim saber o que é errado e o que é certo, porque o solo é do município. E a pessoa que vai se instalar, eu até não sou contra, não, mas eu só quero a reparação desse acontecimento.
Dá uma parte, vereador Jorge Pereira. Eu quero lembrar a Vossa Excelência que o senhor hoje está muito inspirado e dou parabéns pela sua fala. Agora, eu quero lembrar também que a Light comete um outro erro muito maior, porque é proibido, sob maneira, colocar relógio ou qualquer outro MUP nas calçadas da cidade, que a lei orgânica não permite. E tem calçada que hoje a gente não consegue nem passar. Se uma mãe vem com um carrinho de mão, com um carrinho de bebê, se ela tiver gêmeos, ela não passa de jeito nenhum. Os MUP hoje, na Barra, então, está cheio, eles estão no meio da calçada. Eles estão colocados no meio da calçada. E isso está cheio, eu vejo na Barra da Tijuca, vejo na Ilha do Governador e vejo em vários outros bairros. Então, eu quero lembrar isso ao senhor também. São todas essas questões que a gente vai levantando e a gente vê os erros que estão na cidade. Então, hoje eu já discuto o seguinte, eu quero saber o que é errado e o que é certo. Porque, pelo que eu estou vendo hoje, o errado é o certo e o certo é que é errado. E não pode, uma cidade do Rio de Janeiro, a gente entrar nesse confronto de o que está certo e o que está errado. É preciso que a Light nos dê uma posição daquilo que é certo. E porque, no meu ponto de vista, tudo aquilo que ela faz no solo da cidade do Rio de Janeiro, na realidade, é tudo errado. Então, eu vou fazer um documento, um requerimento de informação, até para saber do presidente da Light como é que se pode proceder, porque senão eu vou fazer um projeto de lei e tirar todas as instalações. Claro que eu vou até prejudicar tantas pessoas que estão ali, precisam daquele ponto de luz para trabalhar, mas é um absurdo também aquelas pessoas que querem fazer uma residência num pedaço de terreno na qual ele também é um herdeiro, e você não pode botar um relógio separado do outro relógio que já tem. Eles não querem fazer gato, eles querem fazer, quer ter um relógio, que é uma coisa que todo mundo quer, é ter a sua participação, ter a sua dignidade, e aí é que eu digo, que as pessoas têm dificuldades e acesso a isso. Então, eu quero dizer ao senhor presidente que essa situação é lastimável, a gente vê pessoas que não querem ir para a ilegalidade e acabam caindo na ilegalidade, porque a própria empresa procura fazer as pessoas a fazer uso ilegal da luz. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Eider Dantas, que dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de esclarecer, muito se tem falado sobre essa obra da Cidade da Música, uma obra que durou 5 anos e que ainda falta, talvez, aí, uns 10%, 12% para que ela seja entregue à população. Discutir se é útil, se não é útil, se 500 milhões ali é um desperdício ou não, é um direito da população, um direito dos políticos, um direito de cidadania, ninguém pode contestar isso. Agora, quando se questiona se o dinheiro realmente foi aplicado ou não, aí cabe realmente uma investigação profunda em relação a isso. Nessa casa já houve a CPI, o ano passado, o ano eleitoral, nós entendemos que terminou sem uma conclusão definitiva. Criou-se agora, a vereadora Clarissa Garotinho, uma nova CPI. E eu fui o primeiro a assinar o pedido dessa CPI, a autorização dessa CPI. Porque a mim interessa, como cidadão, como homem público e como ex-secretário de obras da administração César Maia, que seja definitivamente esclarecido a situação dessa obra. Eu vou começar falando sobre a questão do preço da obra. Existe, desde o primeiro momento, existiu uma previsão de 250 milhões de dólares como custo final dessa obra. Independente do dólar estar a 1,30, 1,60, 2,20 ou 2,10. O custo da obra previsto seria de 250 milhões de dólares. Por que essa obra não foi licitada em sua totalidade? Porque essa obra não é igual construir 100 casas populares, uma igual a outra.
O projeto dessa obra foi feito ao longo de 3 longos anos pelo arquiteto francês, pelo ateliê do arquiteto francês Christian de Portzamparc. E como é que nós poderíamos licitar uma obra se o projeto não estava completamente pronto? Por que o projeto não estava completamente pronto? Simples, porque é uma obra que não existe igual no mundo. Ela não é uma obra copiada. Ela não tá, ali não é uma construção de um prédio que você tem por metro quadrado, quanto é que custa. É uma obra especial, com equipamentos diferenciados e equipamentos que tem só 8 ou 9 no mundo, igual a esse tipo de obra. Por isso que ela não foi licitada de uma vez só. Quando alguns jornais colocam que a obra foi superfaturada, que a primeira licitação custou 80 milhões e que no final ela vai sair por mais de 500 milhões, estão mentindo. E começam mentindo porque a primeira licitação não foi a licitação de 80 milhões, foi uma licitação de 3 milhões e 500, que a empresa vencedora deu um desconto de 30%, saiu por 2 milhões e 400, para a terraplanagem, para a limpeza e acessibilidade, para que começássemos a construir, então, os alicerces e as fundações dessa obra. A segunda licitação de 80 milhões, essa sim, que foi a licitação das fundações e dos alicerces. À medida que os projetos foram chegando, nós fizemos a segunda etapa de licitação, que era levantar o prédio de 120 mil metros quadrados de área, que custou 149 milhões e teve um desconto na licitação, porque a Prefeitura do Rio não tem BDI nos seus preços e sempre há disputa, porque as licitações não são armadas, enquanto outros governos, aí, que nós sabemos quais são, fazem suas licitações armadas, com conluios, com acordos. Houve depois uma terceira licitação de mais 150 milhões de reais, e aí sim a obra chegou à sua fase final. Na fase final da obra, nós estimávamos, e deixamos isso escrito, que essa obra precisaria, para ser terminada, aí eu quero que os senhores vereadores prestem atenção, que é uma discrepância de valores aqui enorme. 86 milhões de reais foi o que a administração anterior estimou como custo final da obra da Cidade da Música. Esse dinheiro foi depositado com comprovante na conta do Rio Centro, que era a empresa que estava administrando a obra da Cidade da Música. Agora aparece o atual governo dizendo que foi comprado alguns microfones e amplificadores com preço acima de mercado. Se isso aconteceu realmente, que se punam os responsáveis, que pegou o preço superfaturado, que comprou e que pagou. Ponto. E devolve, demite a bem do serviço público, põe ele na cadeia, algema se for o caso, porque essa obra era fiscalizada por 3 membros do Tribunal de Contas, ela sofreu 38 inspeções do Tribunal de Contas, tinha dentro da obra um local onde a Controladoria Geral do município tinha 10, 12, 8, 6, 5 auditores em caráter permanente, vereador Stefano Necessian, em caráter permanente, não iam lá de vez em quando, estavam lá todos os dias, toda a documentação da obra estava à disposição desse grupo, sofremos inspeção do Ministério Público e teve uma CPI aqui nessa casa, também investigou essa obra. Então, quanto mais investigação houver, para mim, melhor, porque vai, no final, dar um atestado de bons antecedentes de correção no trato da coisa pública. Agora, a admissibilidade de uma ou outra corrente política criticar a obra é um direito. O prefeito César Maia, no seu programa de campanha no ano 2000, colocou claramente que iria construir essa obra. Então, a população, quando votou nele, sabia que essa obra fazia parte do programa de governo do César Maia. Ele não mentiu em nenhum momento. Ele não mentiu em nenhum momento. A obra foi permite feita... uma parte? Logo, logo, senhor vereador. Então, logo termino aqui, concluir meu raciocínio. Então, agora chega o novo governo e diz que a obra não precisa de apenas 3 meses para ser terminada. Precisa de 1 ano. E não são necessários 86 milhões, e sim 150 milhões, 64 milhões de reais a mais. Ora, há uma incoerência aí. Se eles estão dizendo que a obra foi superfaturada, como é que a obra precisa de mais dinheiro? Devia precisar de menos dinheiro. Eles não estão aí para corrigir os erros? Se os 86 milhões fazem parte de um contrato superfaturado, entre aspas,
Eles deveriam agora dizer, não são 86, vamos gastar 50, vamos gastar 40. Não, aí passa de 86 para 150, mais 64. Então ela estava subfaturada, pô. Ela estava subfaturada. Porque se eles estão dizendo que vão gastar mais 64 milhões, os nossos preços estavam abaixo do preço de mercado. Se tivesse superfaturamento, eles diriam não. Eles deixaram 86, mas nós vamos gastar 50 e terminar a obra. Está superfaturada. Mas, na realidade, quem está atrás de superfaturamento é o atual governo. 64 milhões. Se os senhores forem na relação dos contribuintes oficiais da candidatura do prefeito Eduardo Paes, os senhores vão encontrar uma empresa que faz parte do consórcio construtor da Cidade da Música, que deu uma fortuna para a campanha do senhor Eduardo Paes. Uma fábrica de dinheiro. Será que é agora que está havendo pagamento? Com esses 64 milhões a mais? E digo mais, não tem nenhum relatório com dados técnicos comprovando a necessidade de 150 milhões. Isso foi um número chutado, um número mentiroso, um número para ser superfaturado. Não tem desafio, como já desafiei, o prefeito Eduardo Paes a mandar para essa casa na segunda-feira qualquer documento mostrando, comprovando a necessidade de gastar-se 150 milhões para que a Cidade da Música seja terminada. Desafio. E digo mais, me nomei presidente do Rio Centro durante 90 dias, deposito os 86 milhões que nós deixamos em caixa no Rio Centro, que Eider Dantas, secretário de obras durante 8 anos, tendo realizado mais de 4 mil obras nessa cidade, mais de 4 mil obras, entrega à Cidade da Música ao custo de 86 milhões de reais para o seu término e em 3 meses. Não precisa de 12 meses de obra, nem de 150 milhões de reais. Está desafiado o prefeito Eduardo Paes, está desafiado a aceitar, porque eu tenho coragem e competência para fazer isso. Vereador, o senhor pediu uma parte? Roberto Monteiro. Obrigado pela parte, vereador Eider Dantas. Queria fazer não querendo atrapalhar a sua convicção, enfim, Vossa Excelência tem uma convicção diferente da minha, mas eu queria fazer 2 reparos essenciais. O primeiro reparo essencial é a questão que isso estaria no programa de governo de César Maia desde 1900 e, salvo engano, 92. Eu falei 2000. 2000. Isso mesmo. Ainda ele era candidato pelo PTB, salvo engano, não é isso? E engraçado que nós fomos atrás também dessa questão do programa de governo de César Maia. O que era previsto lá era uma construção de sala de música. Era uma construção de uma sala de música para a cidade do Rio de Janeiro. Então, não vamos confundir, só para a gente não confundir o eleitorado, do aspecto seguinte, tem uma distância muito grande, uma sala de música que é altamente louvável, culturalmente falando, acho que é um incentivo cultural altamente louvável, é diferente do empreendimento como foi o empreendimento Cidade da Música. O eleitor que votou pelo programa do prefeito César Maia, então ele votou enganado. Porque o que estava previsto no programa era uma sala de música e não uma cidade, um elefante branco que foi construído na Barra da Tijuca. E o segundo reparo que a gente está caindo novamente naquele equívoco da questão do custo inicial. E eu quero lembrar a Vossa Excelência que nós não vamos fazer aqui o palco desse debate aqui, mas eu quero lembrar o seguinte, durante o decorrer das audiências da Cidade da Música, Vossa Excelência esteve presente e, obviamente, trouxe várias informações importantes, dentre as quais, nós sempre indagamos a questão do custo inicial. Esse sempre foi um grande instrumento. Então, eu volto a frisar aqui, nós não estamos falando de etapa, nós não estamos falando da etapa das obras. Não há discordância quanto à etapa, se ela pode ou não pode ser feita. Isso pode ser feito. Quando a gente fala que foi ferida a lei de licitações, a gente fala o seguinte, toda e qualquer obra, qualquer empreendimento
ele tem que ter uma previsão final. Vossa Excelência foi indagada durante a CPI da Cidade da Música se isso existia. Vossa Excelência também confirmou que existia. E é isso que nós trazemos. Esse documento que nós, por diversas vezes, pedimos, não só à Secretaria de Obras, a todos os órgãos competentes pelo consórcio da construção da Cidade da Música, que nos enviasse o documento que dissesse quanto era o custo final da obra, porque não é uma exigência que foi uma invenção da CPI, ou do vereador A, ou do jornal B, nada disso. É uma exigência legal. Esta exigência legal nunca foi apresentada. Isso que tem que ficar claro. E Vossa Excelência há de convir que realmente esse documento nunca foi apresentado. Eu quero colocar aqui que esse é um ponto nodal para a nossa discussão. Não porque o orçamento a licitação, não estou discutindo a licitação por licitação. Pessoalmente, não estamos entrando nesse detalhe. A licitação da terraplanagem, a licitação da construção do prédio, não estou entrando nesse detalhe. O que nós estamos entrando é o seguinte, me perdoe aqui o excesso de tempo, mas, resumidamente, nós estamos entrando do que manda a lei, o custo total. Era só esse esclarecimento. Muito obrigado pela parte. Vereador Eider Danda, peço encarecidamente que Vossa Excelência conclua em virtude do adiantado da hora. Temos que abrir a segunda parte do grande expediente. Serei breve, senhor presidente, como sempre sou objetivo. Eu respeito a opinião do vereador Roberto Monteiro, mas discordo. E acho que isso será esclarecido com essa nova CPI. Nada melhor do que a nova CPI para esclarecer esses pontos que ainda têm divergência em relação a documentos que não foram entregues ou que foram entregues e não foram entendidos. E minha parte era isso, era esclarecer essas questões que a imprensa coloca de forma distorcida, no ano pré-eleitoral. E digo mais, de nossa parte, democratas, eu pedi aos companheiros que assinassem a constituição da nova CPI, porque concordo inteiramente que quanto mais esclarecimento houver, melhor será para a opinião pública e para a cidadania. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa tarde. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Com a palavra, o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, obrigado. Aos meus pares, a todos os funcionários dessa Casa de Leis, o motivo de eu fazer hoje uso desse expediente é de, ao mesmo tempo, pedir de novo, reiterar um compromisso maior com esta Casa, com as causas das crianças. Eu sou membro da Comissão de Prevenção às Drogas, assim como os meus companheiros Raymond e Tânia Bastos. Hoje tivemos aqui a oportunidade de fazermos uma audiência pública. E aí fiquei muito feliz. Primeiro, agradecer a todos os presentes. Tivemos aqui a honra de receber o desembargador Dr. Ciro Darlan, também a coordenadora representando o prefeito especial de promoção de política de prevenção à dependência química, a ex-vereadora Silvia Ponte, o subsecretário municipal de assistência social, senhor Carlos Augusto de Araújo, representando o secretário Fernando William. Tivemos também a ilustre participação de 2 mestres, do professor e diretor-geral do Hospital Escola Francisco de Assis, Dr. José Mauro Braz de Lima, e também do doutor, professor da da UF e da UERJ, o doutor Jairo Werner. Todos os seus depoimentos, suas colocações, me deu a certeza absoluta de que a luta pelos direitos das crianças e, principalmente, dessa mazela, dessa perversidade que é o mundo das drogas, tem solução. E a solução foi colocada de forma muito eficiente, muito objetiva, de que não são novas leis somente, não é só a participação do Legislativo, não. Até porque os direitos das crianças
já está, com certeza já estão na Constituição brasileira. Nós temos o ECA, que está fazendo 19 anos e que, infelizmente, ainda não foi colocado na sua totalidade em prática. Nós temos outras ações que podem mostrar o que eu estou dizendo aqui nesse momento. Por exemplo, o doutor Ciro Darlan, o desembargador Ciro Darlan, que por muito tempo foi juiz da primeira vara da infância e da adolescência e do idoso, me apresentou uma sentença proferida no ano de 2003. E essa sentença me deixou muito preocupado, porque a prefeitura, na ocasião, entrou com recurso e hoje essa sentença já foi transitada e julgada. Pasmem, senhores, e eu fico feliz porque nessa casa nós temos integrantes que são médicos e eu queria saber deles, se eles pudessem depois me ajudar, saber se essa sentença foi colocada em prática. A conclusão dessa sentença diz o seguinte: pelo que julgo procedente, o pedido para a tornar definitiva a decisão liminar com prazo modificado pela 13ª Câmara Civil, no sentido da manutenção pelo réu nas unidades públicas de saúde de cada área programática da cidade, de serviço especializado, em regime ambulatorial, para o atendimento, tratamento e acompanhamento de crianças e adolescentes usuários de drogas. B. Condenar o réu para que disponibilize, no prazo de 90 dias, em substituição ao item 1 do pedido da liminar, serviço de saúde especializado em regime de internação, com no mínimo 16 leitos para desintoxicação e ou tratamento das crianças envolvidas com drogas. Isso não é feito e não é acatado até hoje. Eu pergunto, novas leis? Por quê? Se as decisões do judiciário não são colocadas em prática. E o objetivo do nosso encontro foi de pedir a ajuda a esta Casa de Leis, e não só a concretização de uma parceria entre a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, com a participação. Chega de discurso, chega de leis que não são colocadas em práticas. Nós precisamos de uma ação efetiva, porque não é possível. Todos os dias nós estamos deparando com o noticiário, seja no jornal, seja na televisão. E nós que somos, representantes do povo, precisamos dar uma resposta, gente. Não adianta fechar os olhos. O crack está batendo em nossas portas. Mas antes do crack, nós tínhamos a cola de sapateiro, nós tínhamos os solventes. A maconha vai estar sendo, no sábado agora, defendida por um grupo de pessoas. Eu não estou aqui criticando a liberdade das pessoas expressarem o que elas pensam, não. Eu só estou pedindo ajuda, porque nós temos que também mostrar o outro lado. Nós temos que dizer que a maconha é o início de um mundo de drogas que, se nós não tomarmos uma providência, muitas vezes, eu reitero isso e eu queria a atenção dos nobres colegas, muitas vezes os assuntos que não são pertinentes às crianças têm prioridade nesta casa. Muitas vezes, se a pessoa não tem no seu seio familiar alguma pessoa que use drogas, e eu digo e reitero, estou falando de drogas lícitas e ilícitas. Não podemos mais olhar os nossos ídolos fazendo propaganda de cerveja, como se cerveja não fosse uma droga, como se não fosse... Eu não estou aqui radicalizando, não, eu não estou contra a pessoa que toma uma cervejinha, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a droga, o álcool, faz tão mal quanto qualquer outra droga. Eu acho e posso dizer que faz mais ainda, porque muitas vezes nós
até sem perceber, nós cometemos o descuido de estar tomando chopinho na frente das crianças, comemorando a vitória do seu time, e muitas vezes se toma uns goles a mais. A lei seca está aí. Pasmem, senhores, vereadores, companheiros desta Casa de Lei. Tem gente criticando a lei seca. Tem comerciante reclamando, dizendo que seus lucros diminuíram. E nós não podemos nos calar. Nós temos que buscar o comprometimento das casas de leis e também de nós como cidadão comum, da sociedade civil. E nós queremos essa parceria. E o objetivo dessa audiência pública, que muito me deixou feliz, tivemos um quórum bastante razoável. Claro, já estou falando do sucesso da passeata, que terão mais de 2.000, vou dizer, 2.000, não vou dizer usuários não, vou dizer cidadãos lá, cidadãos que estarão lá defendendo a liberação e a descriminalização da maconha. Mas eu quero pedir, a comissão vai estar também no dia 9, fazendo uma panfletagem e mostrando que a maconha não é esse mundo de sonhos que às vezes, infelizmente, alguns artistas, algumas pessoas que vão defender, dizendo que maconha é uma erva natural, que ela é usada medicinalmente, mas eles não dizem que é usado sim na medicina, principalmente nas causas terminais, principalmente mostrando que o seu valor é para amenizar uma dor, muitas vezes de um paciente terminal. Então eu quero convocar, no dia 9, não é contrapor, eu não vou aqui diga não a quem fume maconha, eu quero que cada um expresse, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E também no dia 17 de maio, a comissão vai estar fazendo uma passeata também na orla, para a gente tentar sensibilizar as pessoas e mostrar que não adianta falar, não adianta, às vezes, a gente até identificar o problema, mas fechar os olhos para a solução. Com muita alegria, estive aqui hoje, na parte da manhã, a audiência durou quase 3 horas. E muitas instituições vieram aqui e deram depoimentos da realidade do consumidor, da realidade daquele cidadão que tem o seu filho e a sua família destruída pelas drogas. Eu coloquei hoje um compromisso, aproveitando aqui o executivo, que aqui estava representado pelo subsecretário de Ação Social, pela ex-vereadora Silvia Pontes, que hoje representa também o prefeito Eduardo Paes. Eu pedi a eles o comprometimento, e até quando se falou em creches, na ausência das creches, eu lembrei ao executivo que esta casa teve o voto da grande maioria, 38 vereadores que votaram no projeto das OS, acreditando que será a solução para as novas creches, acreditando que nós possamos estar trabalhando em campanhas educativas com as OS. Então existe por parte desta Casa de Leis o comprometimento também e a parceria de estarmos aqui junto com o governo municipal, tentando minorar, tentando solucionar o problema do crack, da prostituição infantil, o problema das drogas de uma maneira geral. Eu concluo, senhor presidente, pedindo, hoje eu estou distribuindo um adesivo. Peço também, senhor presidente, caro vereador Stepan Essessian, essa comissão precisa da ajuda da presidência desta casa. Nós precisamos colocar na rua, nós precisamos estar na rua, mostrando o que essa casa está fazendo. E essa ajuda eu peço, humildemente, em meu nome, do vereador Reymold e da vereadora Tânia Bastos.
nós aqui estamos fazendo. E aí, para a gente prestar o nosso serviço, não interessa se é com o nosso dinheiro, o dinheiro do vereador ou da comissão. Nós estamos indo para a rua para entregar. E cada plástico desse aqui, senhores vereadores, use. Diga que legal é dizer não às drogas. Diga que legal é pensar no futuro. Foi dito hoje aqui nessa casa que crianças de 8, 9 e 10 anos não estão só no crack, não. No álcool. E muitas vezes, seguindo o exemplo do pai e da mãe, seguindo o exemplo de que na estante da sua casa tem 50 garrafas de uísque, de vinho, mas nem um livro. Então vamos inverter. E a responsabilidade que eu peço a cada um de nós, eu volto a dizer, eu tenho um comprometimento com esta causa. A minha luta e o que me dá prazer de ser vereador nessa cidade é poder estar caminhando com todos os senhores. Eu aqui digo e repito a todos, a política não tem absolutamente nenhum valor para mim e para todos os vereadores desta casa, se não for para servir o cidadão. E assim eu termino a minha fala pedindo a todos que diga não às drogas, que diga sim à vida, mas diga e pratique. Chega do discurso bonito, chega da propaganda, aonde o meu amigo e um ídolo, a admiração que eu tenho por ele como atleta, como homem perseverante, que é o Ronaldinho, ele não pode ir para a televisão e fazer propaganda de uma droga que é chamada álcool. Ele não pode, ele tem um compromisso maior com as nossas crianças. Eu digo ele, como digo outros cantores. Digo surpreendentemente, gente, que tem artistas que fazem apologia, dizendo que a droga é legal, que faz a cabeça, que libera, que deixa você mais corajoso, que deixa você mais feliz. Então vá ver nos hospitais, vá ver na Vila da Penha, terça-feira, saindo de um baile, 3 jovens deixaram a sua vida naquele poste, estavam alcoolizados, pelo menos quem estava dirigindo sim. E como dói isso para uma família? Qual é o valor? Qual é o preço de uma vida? Não existe. Então, senhor presidente, demais companheiros desta casa, eu peço a colaboração de todos vocês. Por favor, vamos dizer não a essa tristeza que está acabando com os sonhos dos nossos jovens. E eu digo jovens porque a criança de 8, 9, 10 anos ainda não sabe discernir, mas tem usuário de drogas de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 anos. E eu fico assim, pensativo. O que queremos do futuro do nosso país? A cidade do Rio de Janeiro hoje vive a crueldade do crack. Hoje eu passei lá na Cracolândia, mas eu quero que o prefeito, não só o secretário de ordem urbana, Rodrigo Betlen, mas eu quero que ali não basta demolir os barracos que estavam ali servindo de esconderijos para a Cracolândia. Basta agora dizer uma coisa, nós precisamos entrar com o serviço social, nós precisamos entrar com as outras políticas sociais, porque aí sim o executivo vai mostrar o compromisso com a causa de não às drogas. Muito obrigado. Eu farei a distribuição, é claro, para quem quiser, dos plásticos. Use. E no dia 17 de maio, na Praia do Leblon, estaremos conclamando todo cidadão para que participem desta passeata pela vida. Eu não quero saber de quem fuma, quem não fuma. Eu quero saber de quem é a favor da vida. Por isso eu agradeço. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a atenção a todos os vereadores e funcionários dessa casa. Muito obrigado. Encerrada a segunda parte a primeira parte do grande expediente, passa-se ao seu prolongamento.
A presidência da ciência das matérias recebidas. Tá. Requerimento 161 de 2009, de autoria da vereadora Rosa Fernandes. Requer a mesa diretora na forma regimental seja constituída comissão especial composta de 5 vereadores, com funcionamento até o final da sessão legislativa para averiguar maltratos, discriminações e preconceitos contra pessoas portadoras de obesidade do município, propondo, inclusive, buscar mecanismos de divulgação dos direitos de pessoas obesas, propor a criação de leis ou a modificação da legislação existente para benefício da qualidade de vida do obeso. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Solicitada a votação nominal pelo nobre vereador Jorge Pereira, a presidente solicita aos senhores vereadores. Aqueles que forem favoráveis votarão sim e os contrários ao requerimento votarão não. Votação liberada. A presidência esclarece que trata-se da criação de uma comissão especial para averiguar maus tratos, discriminações e preconceitos contra pessoas portadoras de obesidade no município. É isso que está sendo votado. Então, bateria igual a minha? Para aí, vou botar o crachá e fazer para mim. É o quê? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presente, votaram sim 20 senhores vereadores, nenhum senhor vereador, impedido regimentalmente votar o presidente. Não há quórum para deliberar, ficam prejudicados os demais requerimentos, que voltarão na próxima ordem do dia. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária e segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 1310/2007, de autoria dos senhores vereadores Átila Nunes, Carlos Caiado, que institui o serviço e coleta de pequenas cargas mediante utilização de motocicletas no município do Rio de Janeiro, denominado motofrete, e dá outras providências. A matéria necessita de quórum de 2/3, a maioria absoluta para ser aprovado. Está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis, votarão sim. Os contrários, não. Votação liberada.
A presidência vai encerrar a votação. Hein? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 15 senhores vereadores, nenhum senhor vereador, impedido regimentalmente de votar o presidente. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para a tarde de amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.